Vamos ler a palavra de Deus. Antes você vai abrindo Atos capítulo 1, versículo 8. A maioria aqui conhece. Atos capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler e depois eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé junto comigo. Diz assim a palavra de Deus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Estenda suas mãos assim para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo. Repita assim comigo essa declaração de fé: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é Paixão Missionária. E alguns anos atrás eu tive o privilégio de visitar um centro de formação missionária em Brasília. Foi um pastor que trabalhou entre os índios que me levou lá. E era uma missão especializada em formar missionários para traduzirem as escrituras para povos não alcançados. E ele ficou me explicando como tudo funcionava. E eu fiquei muito impactado, porque é muito trabalho. Eles tinham que estudar linguística vários anos para irem para as tribos. A maioria das tribos não tem a tradução, a língua escrita. Então eles têm que aprender os fonemas, registrar tudo, para criar a língua escrita, para daí começar a tradução da Bíblia. E eu falei, gente, isso é trabalho para uma vida. Ele falou, é mesmo. Aqui tem vários missionários que gastaram a vida para traduzir o Novo Testamento, ou um evangelho, ou um livro da Bíblia. E eu fiquei pensando, o que faz alguém largar tudo e gastar a vida inteira traduzindo as Escrituras? Isso é paixão missionária, ardor missionário, amor de Deus. E eu creio que Deus quer derramar essa graça sobre nós. Deus vai fazer o teu coração arder pela obra missionária. Quantos desejam isso? Eu quero. Eu achei interessante o testemunho que eu ouvi alguns anos atrás também de Ronaldo Lidório. Foi missionário entre os concombas. E ali ele plantou várias igrejas. E fez um trabalho lindo. O feiticeiro da tribo se converteu. O evangelho se espalhou. E ele traduziu o Novo Testamento para a língua concomba. E ele estava contando como é que essa necessidade chegou ao seu coração. Eles foram para lá como missionários. Mas ele falou que a maneira como eles ensinavam as escrituras para as aldeias que eles tinham evangelizado era a tradição oral. Eles faziam o povo memorizar. Então eles vinham de longe, alguns andavam dias para encontrar o pastor. E ali eles decoravam 13 versículos da Bíblia, voltavam para a sua aldeia, e lá eles contavam o que eles tinham aprendido. Era assim que eles ensinavam a palavra. E um dia ele falou que uma senhora já idosa veio andando 4 dias da sua aldeia, chegou lá, ficou com eles em casa, junto com os outros irmãos, e eles aprenderam os 13 versículos. Ela memorizou os 13 versículos e voltou. No caminho de volta, depois de 2 dias de viagem, ela esqueceu um versículo. Ela falou, e agora? Não teve dúvida, voltou de novo mais 2 dias e foi procurar o pastor. E ele falou, mas você voltou só por causa de um versículo? E ela falou, a palavra de Deus é preciosa demais para se perder no caminho. Aprendeu o versículo e voltou. Ele falou, eu preciso traduzir o evangelho para essa gente. E aí começa um trabalho. Ele falou, depois de anos, eles num culto, e aquela irmã que tinha andado recebe as escrituras na sua língua. E ele falou, algo de Deus começou a acontecer ali,
Porque Deus colocou paixão, ardor missionário, no coração de um homem que se dispôs, entregou a vida para que a palavra de Deus chegasse para tanta gente. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, Deus vai colocar paixão no teu coração, ardor missionário, fervor pela obra de Deus. E alguns anos atrás eu fiz um estudo no livro de Atos. Comecei a estudar a igreja primitiva e eu queria entender o que fez essa igreja crescer de forma tão surpreendente. Por que ela cresceu tão rápido? E comecei a anotar algumas marcas de qualidade na igreja primitiva. E uma das marcas que me chamou a atenção, marcas espirituais, uma delas foi a paixão missionária, o compromisso com a evangelização, com a pregação da palavra. Isso já dá para ser percebido logo no autor do livro, Lucas, que escreveu o livro de Atos. Ele também escreveu o terceiro evangelho. E Lucas endereça suas cartas para o excelentíssimo Teófilo. A palavra Teófilo significa amado de Deus. E muitos dizem que ele estava evangelizando uma autoridade romana em tempo de perseguição. Ele usa esse termo para falar de Jesus para esse homem. Alguém comprometido de tal maneira que vai parar na cadeia por pregar o evangelho. Em Filemão, versículo 24, em 2 Timóteo 4,11, a Bíblia nos mostra que ele foi companheiro de cárcere do apóstolo Paulo e cooperador fiel do seu ministério. Esse homem dedicou a vida, o médico amado, a ponto de morrer. A tradição diz que ele vai para a Grécia pregar o evangelho, gasta a vida ali. Os sacerdotes começam a persegui-lo daquela região, incitam as multidões, e ele é levado para um olival e enforcado ali, literalmente gasta a sua vida. Por quê? Um médico. A paixão missionária alcançou seu coração. E se você ler as Escrituras e o livro de Atos, você vai ver histórias e mais histórias, versículos que nos apresentam essa paixão. Atos 2, versículo 40 diz: com muitas palavras deu testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Atos 4, muitos porém dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens quase 5.000. Atos 4:33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Atos 6, versículo 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E eu podia continuar quase que de capítulo em capítulo, recitando versículos que contam o compromisso da igreja primitiva com a pregação da palavra de Deus. Hoje Deus quer levantar homens, mulheres, jovens, crianças nesse lugar, que tenham um compromisso com a pregação do evangelho, que dão a vida por isso, que pregam com paixão nos olhos, porque amam e foram transformados por essa palavra. Quantos aqui foram transformados pela palavra de Deus? Hoje Deus vai trazer paixão nos nossos corações. Essa palavra é viva, ela é poderosa. Mas o que tornou a pregação desses primeiros crentes tão impactante, tão eficiente, os que os levava a terem êxito ao falarem de Cristo? Eu creio que esse versículo que lemos no começo, Atos 1:8, ele vai mostrar para nós algumas palavras-chave aqui, que nos mostram por que a pregação do evangelho na igreja primitiva ela era tão impactante. A primeira palavra-chave aqui é poder. Poder. A palavra dunamis significa força incontrolável. E eu creio que a palavra foi pregada com tanta eficiência porque a mensagem era acompanhada de evidências do poder de Deus. Talvez um dos maiores tradutores da Bíblia de todos os tempos foi William Carey, o pai da missiologia moderna. E ele tinha um versículo que era o seu versículo tema, chave, Isaías 54:2.
que diz: esperai grandes coisas de Deus, praticai proezas para Deus. Um homem que acreditava no poder de Deus, quando ninguém acreditava que era possível levar o evangelho para fora, ir às Índias, aquele homem se levanta no meio da igreja. As pessoas não entendem, então ele vai sozinho, sem apoio missionário, sem apoio das instituições da época. Mas esse homem vê o poder de Deus sendo manifesto, encontra todo tipo de adversidade, mas ele traduz a Bíblia com um grupo, uma comissão para 44 dialetos, planta 26 igrejas, 126 escolas, acaba com um movimento cultural. Quando as viúvas naquele tempo estavam perdendo seus maridos, elas eram queimadas juntos com os maridos. Era o costume sati que chamava. E aquele homem pregando a palavra, vê Deus transformando a cultura do povo na Índia. Essa palavra é poderosa, dunamis, força incontrolável. E a Bíblia vai nos mostrar que essa força incontrolável, esse poder de Deus, se manifesta de algumas maneiras específicas quando pregamos a palavra de Deus. Quantos querem poder de Deus aqui para pregar a palavra? Deixa eu explicar como que a Bíblia nos mostra que esse poder se manifesta quando pregamos. Primeira manifestação de poder quando pregamos a palavra é autoridade ou intrepidez. É uma unção especial derramada por Deus. Em Atos 4, versículo 13, a Bíblia vai nos mostrar a autoridade de Pedro pregando ao Sinédrio. Eles tinham sido presos por pregarem a palavra. Agora eles tinham que se apresentar a sua defesa. E a Bíblia diz que Pedro é cheio do Espírito Santo e ele prega com tamanha intrepidez que os eruditos do seu tempo vão dizer: mas como é que pode um homem iletrado como esse falar desse jeito? Ele só pode ter estado com Jesus. Autoridade, intrepidez, unção para pregar. A Bíblia nos mostra em Atos 4, 29, que a igreja orava pedindo essa autoridade para pregar. E que Deus responde a sua oração. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, que enquanto pregamos a palavra, dunamis, poder de Deus, vai se manifestar trazendo autoridade para nós. Eu gosto das histórias dos avivalistas. Um que eu gosto bastante é Jonathan Edwards. Existe um sermão que ficou famoso na história, chamado Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse homem, ele não simplesmente pregava como nós pregamos, ele lia os seus sermões. Mas quando ele está pregando esse sermão, lendo o texto, a autoridade do Senhor é derramada sobre a vida dele. E de repente há um mover do Espírito que as pessoas começam a abraçar as colunas do templo, pedindo misericórdia a Deus, pedindo por arrependimento, clamando ao Senhor, porque Deus derramou autoridade, poder para a pregação do Evangelho. Muitas vezes quando eu estou pregando, eu falo para minha esposa, tem vezes, não é sempre, mas eu sinto, parece que o ar está mais pesado, que existe algo ali, eu sei que nesses dias pessoas vão se converter. Intrepidez, autoridade. Hoje eu vim dizer para você, você é uma testemunha, Deus vai revestir tua vida de autoridade para pregar o Evangelho. Outra manifestação desse poder, quando pregamos a palavra, é discernimento. É um entendimento especial da parte de Deus, que os direcionava a lugares que deveriam pregar, pessoas e procedimentos. Olha que interessante, quando Felipe vai pregar a palavra para o eunuco, Atos 8, 26, o Espírito direciona para um caminho deserto entre Jerusalém e Gaza. Quem vai pregar no deserto? Esse homem, ele é direcionado, movido por Deus, para ir ali, discernimento. Aí depois, passa o eunuco, e aí o Espírito fala para ele, olha, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te do carro. O Senhor o dirigiu. E aí ele encontra o eunuco, lendo a palavra, sem entender. E ali Deus o usa. Discernimento. Ananias pregando para Saulo, Atos 9. Olha que interessante, o Espírito lhe mostrava que deveria pregar na rua que se chamava Direita, na casa de Judas,
e manda ele procurar por Saulo, apelidado de Tarso. Discernimento, para ir para um lugar que ele sequer conhecia. Poder de Deus. Paulo, quando vai pregar para Lídia, Atos 16, eu acho tremendo porque eles tinham planejado ir a Bitínia. E aí ele tem um sonho, uma visitação do alto. Ele vê um varão macedônio que o diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E aí, por um discernimento, ele vai para aquele lugar, prega a palavra, Lídia se converte e a igreja de Filipos começa ali. Deus nos dá discernimento, mas também sobre procedimentos. Quando eles estão pregando e a mulher adivinha está vindo junto e dizendo: eles são homens de Deus. Deus dá discernimento ao apóstolo Paulo. E ele repreende aquele demônio e aquela mulher é liberta. Sabe, eu creio que o poder de Deus se manifesta quando pregamos a palavra, nos trazendo discernimento. O Espírito nos conduz a falar com pessoas e nos conduz a respeito de procedimentos. Eu lembro um culto que eu estava assim na terceira fileira e tinha um casal na minha frente. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Ora por eles. Ora por eles. Eu não conheço. E aí a música tocando e estava já no final do culto. Eu tomei coragem e falei: olha, posso orar por vocês? Falaram: pode. Aí o casal de estrangeiros estavam visitando a igreja, eram católicos. Eu comecei a orar. No meio da oração, o Espírito Santo senti de novo: ora para ela ter um filho. Eu falei: eu não vou orar, não conheço. Não sei se ela quer ter filho. Mas veio uma convicção, eu não sei explicar, ora por isso. E quando eu orei nesse sentido, aquela mulher começa a chorar. Chorar. E quando terminou a oração, eu perguntei: você quer ter filhos? Ela falou: já faz muito tempo que a gente está tentando. Eu falei: olha, Deus mandou eu orar por você, eu creio que algo vai acontecer. Ela falou: olha, se eu engravidar, a gente mora no Paraguai, mas quando a criança nascer, eu venho aqui dedicar nessa igreja o meu filho. Quero dizer para vocês, eu já tive o privilégio de pegar esse neném no colo e no culto consagrá-lo, porque o nosso Deus é poderoso. Tempo atrás eu fui pregar em Ponta Grossa. Estava lá, me convidaram, culto de ações de graça. E quando eu fui pregar, veio uma irmã colocar o copo d'água. É comum, aqui tem dois até, né? Ela chegou com o copo d'água. E eu estava pregando, e na hora que ela pôs o copo d'água, o Espírito Santo colocou um negócio no meu coração. Lembrei de um jovem. E veio um sentimento: vai lá, hoje à noite, entrega um copo de água para ele e ora por ele. Falei: que negócio estranho. Terminou o culto, aquele negócio: ora, liga para o rapaz, vai lá dar o copo d'água para ele. Eu falei: eu não vou fazer isso, parece coisa da Universal isso daí. Tomar água, que trem estranho é esse? Não vou. E aí fiquei com aquilo me incomodando, tomei coragem. Peguei o telefone, liguei: olha, cara, dá para passar aí, eu estou saindo de Ponta Grossa aí, vou chegar tarde. Ele: pastor, vem. Cheguei na casa daquele moço. Falei: você pode me trazer um copo d'água? Eu pus na mesa, eu falei: olha, eu vou fazer algo aqui, se você contar para alguém, eu vou dizer que não aconteceu. Eu estava pregando, a moça veio pôr o copo d'água no púlpito, e eu senti que eu tinha que vir aqui orar para você e mandar você tomar água, que Deus ia fazer algo na tua vida. Deus quer curar tuas emoções, Deus quer restaurar você. O menino começa a chorar. Falou: pastor, foi Deus que te trouxe aqui. Eu estava angustiado na cama, eu não conseguia dormir. Eu não sabia mais o que fazer, pensamentos de morte vinham no meu coração, eu não sabia mais o que fazer. E aí eu fui para a sala e eu peguei uma Bíblia e abri ela aleatoriamente. E caiu num texto que dizia assim: quem beber desta água jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós oramos ali e Deus visitou aquele jovem, sabe por quê? Existe o poder de Deus manifesto quando pregamos a palavra, que nos dá intrepidez, que nos dá discernimento, mas que convence. A Bíblia diz que o Espírito convence do pecado, da justiça, do juízo. No livro de Atos nós vemos várias vezes esse poder de Deus convencendo pessoas. Atos 16, 14, a Bíblia diz que Lídia, o Senhor lhe abriu o entendimento. Atos 17, 4, em Tessalônica, alguns foram convencidos
e se uniram a Paulo e Silas. Atos 9:18, o apóstolo Paulo, caíram escamas dos seus olhos e creu. Quando pregamos a palavra, o Espírito Santo de Deus tira a cegueira dos olhos e as pessoas são convencidas. Há poder quando pregamos a palavra de Deus. A minha esposa se converteu assim, dentro de uma balada. A mãe obrigava ela a vir na igreja, eles não eram, ninguém era crente. Meu sogro era gerente de bingo, uma história longa. Se converte, começa a obrigar a filha a ir na igreja. Ela ia no culto, mas já com a roupa para sair para os lugares, para os barzinhos, para essas coisas. Um dia ela entra naquele lugar e uma voz começa a dizer: o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é para você. Ela não sabe explicar, mas entra no banheiro e começa a chorar. Pega o carro, ela tinha ganhado um CD na igreja de louvores. Quando ela coloca, o Espírito a convence do pecado, da justiça, do juízo. Ela não consegue parar de chorar. Naquele dia, sozinha dentro do carro, ela se converte. Porque há poder dunamis, força incontrolável. Hoje eu vim dizer uma força incontrolável, vai alcançar a tua vida, vai te convencer dos seus pecados. Ele pode restaurar você por completo. Quando pregamos a palavra, vemos o poder de Deus em ação. Milagres, sinais, prodígios, são vários os textos. Atos 3, a cura do paralítico. Atos 5, a sombra de Pedro que curava. Atos 6, a Bíblia diz que Estevão fazia grandes sinais e prodígios. Filipe operava sinais e maravilhas. Paulo realizava milagres extraordinários. Atos 19. Eu creio que quando pregamos a palavra, os sinais de Deus nos acompanham. Acabamos de voltar de um congresso, o pastor Silvado estava lá em Brasília, ouvindo falar do que Deus está fazendo no Egito. Pastor Samé Maurício contando testemunhos maravilhosos. Ele falando que seu filho estava numa reunião. Primeiro, uma igreja no Egito, país muçulmano com 12 mil membros. Reunião para os novos convertidos. O filho dele dirigindo a reunião. Tem um momento de oração, um moço começa a orar fervorosamente. Ele sai dali, no final da reunião vai falar com o moço: mas você não é novo convertido? Orando desse jeito? Ele falou: não, eu sou muçulmano. Mas por que você veio aqui? Um amigo me convidou, eu vim para comer e me divertir. Falei para minha esposa: não se preocupe, ela ficou brava que eu ia vir aqui. Mas então por que você orou daquele jeito? Ele falou: não, eu não estava orando. Você não viu? Viu o quê? Jesus apareceu para mim. Eu estava falando com ele. E aí, ele contando que aquele rapaz entrega a vida para Jesus naquele dia. Eles fazem uma roda de oração. Ele fala: agora orem por mim, porque a minha esposa não vai entender essa decisão. Ele pega o carro, passa meia hora, o moço volta feliz. O que aconteceu? No meio do caminho, recebi uma ligação da minha esposa. Jesus apareceu para ela em casa. Eu perguntei: que horas? Na hora que nós estávamos orando aqui na igreja. Deus é poderoso. Ele faz milagres, sinais, prodígios. Ainda hoje, quando pregamos a palavra, poder de Deus se manifesta. Quantos creem nisso? Você quer ter experiências com Deus? Sabe, tem muita gente que não tem experiência com Deus porque não prega. Você quer que os adolescentes da sua igreja tenham experiência com Deus? Põe eles na rua para pregar. Eles vão ter experiências com o Altíssimo quando servimos, quando nos dispomos. O Espírito Santo se manifesta em nós e através de nós, porque Deus quer sim que o Evangelho se espalhe, as boas novas precisam chegar a todos. Você vai ser usado por Deus com poder em nome de Jesus. Segunda palavra-chave, nesse versículo, vou explicar e vou terminar. Primeiro é poder, segundo é testemunhas. Eu acho interessante a palavra testemunha, porque ela não é chave apenas nesse versículo. Ela é chave no livro de Atos. Ela aparece 29 vezes no livro de Atos. E ela tinha duas conotações diferentes. Em primeiro lugar, ela fala a respeito do que vimos e ouvimos. A palavra testemunha, ela era em primeiro lugar um termo jurídico, usado nos tribunais,
Uma testemunha não podia falar o que ela achava ou pensava. Ela tinha que relatar o que ela tinha visto ou ouvido. É por isso que em Atos 4:20, depois deles serem ameaçados, olha, não preguem mais o evangelho, não falem mais a respeito desse Jesus, eles vão dizer, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 22:15, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Jesus fala com ele, porque terás que ser minha testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Você vai ver Felipe evangelizando Natanael. Ele chega e fala, encontramos o Messias, ele vem de Nazaré. Natanael vira e fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele diz, vem e vê. Nós somos testemunhas do que Deus tem feito em nossas vidas. Quantos aqui tem história para contar do que Deus fez? Levanta as mãos. Você tem história com Deus? Você é uma testemunha. Tem muita gente que fala, pastor, eu não evangelizo porque esse não é meu dom. Eu não sei. Eu não tenho essa habilidade para pregar a palavra. E eu digo, olha, Deus, Ele tem se manifestado a você, então conta o que Ele está fazendo. Eu ouvi uma historinha que eu gostei, de um menininho, o pai chamou ele para ir para a igreja. Falou, olha, hoje tem um pastor lá, filho, que vai ensinar a gente a evangelizar. Falar de Jesus para as pessoas. Você quer ir? Eu quero, pai. E aí ele levou o menino sentou do lado do pai, ficou ouvindo, prestando atenção na mensagem toda. Quando terminou a pregação, ele foi lá falar com o pastor. Pastor, meu pai me trouxe aqui porque disse que você ia ensinar a gente a falar de Jesus para as pessoas. E eu ouvi você falar, você falou, e eu não entendi nada. O que uma criança que nem eu, 6 anos, precisa saber para falar de Jesus para as pessoas? Aí o pastor olhou para ele e falou assim, meu filho, você já teve uma experiência com Jesus? Já entregou a tua vida para Jesus? Ele disse sim. Como é que foi? Eu estava na EBD da igreja, a tia contou a história de Jesus quando foi crucificado. Quando ele contou essa história, senti um aperto no meu coração e lembrei dos meus pecados. E ali eu me arrependi e entreguei minha vida para Jesus. Falou, pronto, você já pode falar de Jesus para as pessoas. É bem simples. Você só tem que contar como era a sua vida, o que Jesus fez por você e como você é agora. Aí o menino falou, como era a minha vida, o que Jesus fez por mim, como eu sou agora. Só isso? Ele disse, sim, só isso. Então por que você ficou falando 1 hora, pastor? Aí o pastor falou, é que nós adultos a gente gosta de complicar um pouco as coisas. O pastor foi embora, passa alguns meses, ele recebe um e-mail do pai do menininho. Pastor, quero agradecer que você veio aqui na igreja. Já tem 6 famílias na nossa igreja, porque o meu filho aprendeu a evangelizar com você. Esses dias eu ouvi ele conversando com um amiguinho. E um amiguinho perguntou para ele na igreja, o que você faz para trazer as pessoas, para falar de Jesus para elas? E eu ouvi ele dizendo para o menininho, é muito simples. Você tem que falar como você era, o que Jesus fez por você e como você é agora. Você está com medo de falar de Jesus? Eu queria trazer um menino de 6 anos aqui para ensinar. Nós somos testemunhas do que temos visto e ouvido da parte de Deus. Conta o que Deus fez, fala. E as pessoas vão saber que Ele vive e ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Mas a palavra testemunha no grego, ela também significa mártir. Se você ler no grego, é mártir a palavra. E é interessante porque o que Jesus queria ensinar, ao falar da nossa missão, era a respeito do caráter de urgência, de entregarmos tudo para que o nome dele seja conhecido e exaltado. Os discípulos puderam entender isso. Por isso eles se alegravam quando sofriam pregando o evangelho. Em Atos 5:40, eles dizem, a Bíblia diz, regozijavam por serem considerados dignos de sofrer afrontas
por testemunhar a Cristo. Atos 7, o apedrejamento de Estevão, e ele não parava de falar e ver a glória de Deus. Atos 21, o apóstolo Paulo, vem o profeta Ágabo, tira o cinto, amarra, ele está querendo ir para Jerusalém, amarra as mãos e os braços e diz: é isso que vai acontecer com o dono desse cinto, se ele pregar o evangelho em Jerusalém. Paulo responde, então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ser testemunha significa falar do que temos visto e ouvido, mas significa dar a vida, entregar tudo, para que o nome de Jesus seja exaltado na terra, para que pessoas conheçam a glória de Deus. Alguns anos atrás eu estava num congresso, pastor sueco, já vou terminar. E ele compartilhou um testemunho que marcou muito a minha vida. Falou que há alguns anos ele tinha tido a oportunidade de ir num lugar onde tinha acontecido um desastre. E ele contou a história de um navio chamado Imperatriz da Irlanda. Esse navio, ele naufragou 2 anos depois do Titanic, fazendo o mesmo percurso, só que no sentido contrário. 1.477 pessoas estavam no navio. A diferença é que o Titanic, ele naufragou em algumas horas, 3 horas. O Imperatriz da Irlanda naufragou em 14 minutos. Foi muito rápido. Mas tinha um grupo do Exército da Salvação nesse navio. E eles estavam alojados perto do lugar onde ficavam os coletes salva-vidas. 120 jovens. Quando o navio começa a afundar, começa a soar o sino, avisando a emergência. E os meninos todos, eles conseguem pegar o colete. Mas aí eles começam a ver as pessoas se afogando, morrendo. E aí eles começam a tirar os coletes e entregar para aqueles que estavam se afogando. Se salvaram poucas pessoas, todas estavam com coletes. E são várias as histórias, os depoimentos. Uma que me marcou foi de um senhor, na época tinha 38 anos. E ele dizendo que uma jovem veio com um colete, ela devia ter uns 16, 17 anos. Ela veio nadando com dificuldade, chegou perto dele. E ela tira o colete e joga para ele. E ele estava se afogando, aquele rapaz, aquele senhor. Ele falou: no ímpeto de me salvar, eu peguei o colete. E quando eu olhei e vi que quem tinha me dado o colete era uma menina, eu falei: eu não posso. Tirei o colete e joguei para ela. E aquela menina ficou brava. Tirou o colete, jogou de novo para mim e disse: a minha morte vai ser melhor do que a sua. Aquele pastor ficou tão impactado com essas histórias, que ele comprou o sino do navio que tinha afundado. No congresso que eu estava, ele falou: hoje eu vou tocar o sino daquele navio. E eu quero que vocês escutem o que aqueles moços escutaram naquele dia. Era o sino tocando do alto de Deus, os chamando para entregarem a sua vida por amor ao Evangelho. E aí ele começou a tocar o sino. Ninguém falava nada. E de repente eu comecei a ouvir as pessoas chorando. E a gente começou a sentir um mover da presença de Deus, porque nós somos testemunhas. Hoje, esse sino vai soar de novo. Deus trouxe pessoas aqui para organizar essa conferência, porque Ele quer fazer soar de novo. Você pode ouvir: Deus está nos chamando a entregarmos tudo
para que o nome de Jesus possa chegar e transformar outras vidas, como transformam a minha e eu creio que a sua também. Hoje eu queria simplesmente te convidar a pedir a Deus que a paixão, o fervor, o amor missionário pudesse arder no teu coração, para pregar a palavra e ver o poder de Deus se manifestar, mas para ser uma testemunha, doa o que doer, custe o que custar. Enquanto a música toca, se Deus falou contigo hoje, você quer pedir: Senhor, eu quero, me ajuda, eu quero esse ardor missionário. Nós vamos ouvir tantas histórias, eu creio, de pessoas que entregaram a vida para que o Evangelho chegasse. Lembra o pastor que foi lá na igreja? 40 anos traduzindo a Bíblia entre os indígenas. Eu fiquei tão constrangido. O Evangelho entre a juventude se deturpou tanto. Nós começamos a aceitar cachê dentro das igrejas, tanta coisa. Eu vejo meninos querendo fazer sucesso, querendo ganhar dinheiro. Eu fico me perguntando o que isso tem a ver com o apóstolo Paulo, quando depois de ser apedrejado, fora da cidade, bate a roupa, tido como morto, levanta, vai procurar Timóteo e fala assim: nós temos trabalho para realizar. Esse evangelho dos nossos dias precisa ser transformado pelo ardor missionário que nos leva a ir a lugares onde ninguém foi, a morrer, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Se Deus falou contigo hoje, você quer dizer: Senhor, me ajuda, eu quero viver, quero testemunhar, quero pregar, quero essa paixão, quero ajudar, quero financiar, quero orar, quero apoiar. Senhor, que esse fervor, que essa chama queime no meu coração, por ver pessoas se entregando a Jesus. Se esse é o teu desejo, aonde você está, fica de pé. Eu quero só orar por você hoje aqui, em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero clamar agora pela tua santa presença nesse lugar. Faz soar, Pai, o sino da liberdade nesse lugar. Nos convoca, nos chama, que possamos ouvir o teu chamado, Pai, e nos entregar, nos dispor. Aqueles que têm medo, Pai, lembrem, nos faz lembrar hoje aqui que esse evangelho é poderoso, que o Espírito Santo derramou poder para que pudéssemos pregar a palavra, o evangelho. Tira o medo, Deus, tira todo medo, Pai, em nome de Jesus. Realiza os teus sinais em nosso meio, que possamos contar a respeito do que temos visto e ouvido. Mas, Pai, que não vivamos para nós mesmos, que possamos dar a vida para que o Senhor seja engrandecido. Faz algo novo em nossos dias. Começa algo novo aqui hoje neste lugar. Transforma as nossas vidas. Nos desperta, Pai. Possamos amar as pessoas, amar aqueles que se perdem. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Levanta, Deus, homens e mulheres nesse lugar. Essa é a minha oração sincera, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero que todos fiquem de pé agora. Talvez você veio para o culto de libertação hoje aqui da igreja, mas eu quero dizer que há poder no nome de Jesus. Você veio procurando aqui restauração, cura na tua vida, libertação específica em áreas, talvez vícios, talvez problemas dentro de casa, situações bem específicas.
poder de Deus foi derramado sobre as nossas vidas para ministrarmos. E com autoridade hoje eu quero declarar que um tempo novo vai chegar na sua vida. Se você simplesmente disser: eu quero Jesus, eu quero te dar o controle, eu quero seguir os teus passos, eu preciso do teu direcionamento. Muitas vezes somos aprisionados e sofremos porque queremos dirigir a vida sozinhos. E a gente vai em lugares que nos machucam, nos colocamos em situações que nos fazem mal. Se hoje você entregar a sua vida a Jesus Cristo, Ele vai tomar o volante, Ele vai dirigir os teus passos, Ele vai mostrar e trazer respostas. Ele fala, Ele está vivo. Eu me converti numa reunião de oração quando o jovem pôs a mão na minha cabeça e eu ouvi Jesus. Ele me dizia: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo, eu vou te usar para o louvor da minha glória. Eu caí de joelhos e eu chorava tanto, porque eu entendi naquele dia, não era uma tradição da minha família, não era algo vazio, uma religiosidade, não. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, Ele se revelou a mim. Hoje você veio neste lugar, Jesus pode se revelar a você. E se isso acontecer, você jamais será o mesmo. Se você disser: eu quero seguir a Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero ver o que o Senhor tem para mim, não cedono mais o meu nariz, eu quero. Se hoje esse é o desejo do teu coração, eu quero orar por você. Eu creio que um milagre vai acontecer na sua vida. Você vai nascer de novo, novo nascimento. Deus vai te dar uma nova vida nesta vida. Se hoje você quer entregar a tua vida para Jesus, o teu casamento para Jesus, a tua casa para Jesus, aonde você está, levanta a tua mão bem alta. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Aleluia. Você que estendeu sua mão, venha para cá, eu quero orar por você. Pede licença agora, pode vir, não tenha vergonha, venha cá. Hoje é noite de festa, a palavra de Deus é poderosa. Você que estendeu sua mão, venha, pede licença e vem para cá. Vem com o marido, vem com a esposa, vem com os filhos, vem todo mundo aqui, em nome de Jesus. Pode vir agora, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Fonte de paz, fonte de amor, Jesus, sacia meu ser, renova o meu. Deus falou contigo, venha. Quero orar por você. Tem mais gente. Fonte de luz. Se tem algo te prendendo aí, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Saia do seu lugar, você é livre. Deus vai começar algo novo na sua vida hoje, eu creio. Da direção segura. Quero chamar os pastores, alguns líderes da igreja para virem abraçar essas pessoas. Nós vamos orar agora. Pode vir, isso. Podem chegar rapidinho. Você que é líder aqui, você que é irmão na igreja aqui, venha cá, vamos orar com essas pessoas. Eu quero fazer uma oração breve aqui. Você que está na frente, rapidamente, eu quero que você repita uma oração comigo. Deixa eu dizer algo, não tem poder nas minhas palavras, eu não posso fazer nada por você. Essa oração só funciona se ela for feita com sinceridade e fé. Se você acreditar e for sincero no teu coração, eu creio, o Espírito Santo de Deus vai selar a sua vida hoje. Você não vai ser mais o mesmo. Amém? Feche teus olhos, baixe sua cabeça. Repita assim comigo agora: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que o volante da vida está nas tuas mãos. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença e o teu poder acompanhem a minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, cumpre aquilo que está na sua palavra agora. Sela com o teu Espírito essas vidas. E se existe alguma artimanha do mal, alguma maquinação do mal tentando nos aprisionar, nos prender, agora na autoridade do nome de Jesus,
Eu repreendo tudo isso, Pai. Abre o entendimento, tira a cegueira, mostra caminhos, e que a libertação do Senhor venha, que o poder de Deus se manifeste, que eles possam experimentar o poder que há no nome de Jesus. Faz assim, transforma o teu povo, faz morada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a vida de vocês. Você está chegando aqui, depois procura esse irmão ou um pastor aqui para a gente acompanhar você. Que Deus abençoe muito sua vida.